Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Bom dia, agradecer aí o grupo aí que me convidou para falar do tema aí da compulsão. Tô limpo aí há 28 anos e faço parte da Irmandade dos Anônimos e acredito muito que sou portador da doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença, e por ter a doença, as vertentes que esta doença tem, compulsão e obsessão, fazem parte da minha pessoa. E eu preciso me atentar que a compulsão, ela acaba determinando algumas situações para mim que me comprometem muito, pois, por vezes, eu tenho problemas que eu não me atento por ter a compulsão. Eu acho interessante que a ideia da expressão compulsão é uma ideia de repetição, né? E são repetições em busca de respostas pautadas em obsessão, sempre com um intuito, né? Sempre com um interesse escuso por detrás, né? E eu acredito muito que esse interesse está em reduzir muito da ânsia que eu trago comigo. Então, compulsivo por uma questão que eu posso pautar, posso dar um exemplo, leite condensado, sonho de valsa, brigadeiros, tudo que me traz prazer, né? Dentro da ânsia de reduzir uma ansiedade que eu trago comigo, de uma condição aí de que eu quero ter algo, eu preciso ter algo, eu necessito ter algo, eu gostaria de estar a fazer algo. Então eu, dentro da ideia da compulsão, ao fazer o uso de forma compulsiva de produtos que vão amenizar essa ansiedade, eu obtenho um prazer imediato, mas que me traz uma dor futura. Essa situação, ela me assusta. Me assusta porque é uma questão que me perturba, é uma questão que me faz ficar envolvido em situações de forma muito excessivas, né? Eu preciso me atentar que todas as vezes que eu estou dentro de um perfil de compulsão, por detrás desta condição, a resposta que eu anseio é para com que eu não sinta o que eu estou a sentir, e eu preciso dar nome àquilo que eu estou a sentir, seja pautado em ansiedade ou seja na ideia de que eu tenho direito daquilo. E eu preciso dar uma olhada mais profunda. Eu tenho que sair do raso, não posso ficar no raso, e acreditar que porque eu não estou usando droga está tudo certo. Então posso comer à vontade. Não está fazendo uso de álcool e droga, pode fazer tudo. Essa fala é uma fala muito nociva que tem dentro da Irmandade, e muitos dos novos chegam, escutam esta fala e acabam repetindo ela, reproduzindo esta fala em outras áreas das suas vidas e não se atentam ao tamanho do comprometimento e nocividade que estão trazendo para si. Eu fiz muito isso. Dentro do meu tempo que eu tenho sem uso de álcool e de droga, eu repeti muito essa fase de falar, né? Era uma fase que eu fazia dela uma partilha, né? Agora eu não uso droga, eu posso tudo. O que eu não posso é usar droga, o resto eu posso tudo. E na verdade eu não podia era nada. Na verdade, eu tinha que entender que eu estava sem uso de substância psicoativa, alteradora de humor, incluindo álcool, e isso me gerava uma ansiedade tremenda, e nessa ansiedade aí eu estava buscando e fazendo aí uma forma de compensação através da compulsão alimentar. E aí desenvolve obesidade, desenvolve diabetes, desenvolve colesterol, pressão alta, uma série de outras vertentes, e quando vou me atentar a isso, não consigo perceber que é resultado da compulsão que eu trago por não estar a fazer algo que fazia parte da minha história por um longo período, que era o uso da substância alteradora de humor. Parou o uso, deteve o uso, o programa vem e realmente cumpre o que ele promete, né? Fazer com que o indivíduo pare de usar, encontre uma nova maneira de viver, né? E o programa realmente ele me trouxe isto.
e automaticamente a doença se sentindo ameaçada com estas condições que o programa proporciona à pessoa que está a viver o que o programa tem a oferecer, porque durante um tempo eu também quis que o programa funcionasse com o que eu oferecia ao programa. E com isso eu não obtinha resposta, eu não obtinha ganhos, porque o programa só vai funcionar com o que ele me oferece, não com o que eu quero dar ao programa. Então, quando eu vou me atentando aí à questão das compulsões e que acabam trabalhando junto, né, como um casal dentro das obsessões, quando eu vou me dando a condição de perceber, né, quando eu vou me dando o direito de entender, quando eu vou pautado na literatura, entendendo os caminhos que a doença toma, que a doença não é o uso da substância, o uso da substância é só o resultado final, é como o leite condensado, é como o bombom, o brigadeiro, né, cara, nessa compulsão obsessiva, nessa ânsia, né, de reprimir, né, de parar a ansiedade que eu estou a sentir, que vem de uma forma avassaladora, porque por vezes eu acredito que não estou usando droga, tenho direito de tudo, e que todos têm que vir a me servir, têm que estar a fazer o que eu acho certo. E com isso a compulsão me compromete. E se eu não tiver esse entendimento, eu não entendo que eu posso estar como hoje, sem uso de álcool e droga, e ter trazido para a minha saúde um problema muito maior, pautado numa compulsão, que eu usei desta compulsão para reprimir uma ansiedade que se fazia e se mostrava presente por causa da não existência do uso da substância química em determinados momentos que eu estava a passar no meu trabalho, na escola, dentro de casa, onde, de certa forma, eu era confrontado nessas situações. Era confrontado no trabalho, onde eles queriam respostas, eles queriam produtividade. E eu estava lá dentro da ideia de que eu estou aqui como empregado, final do mês vou receber o meu salário, e todas as vezes que eu era confrontado com a minha não participação naquele serviço, eu respondia àquilo de forma compulsiva através da minha área alimentar. Acredito que devem ter outras pessoas que respondem dentro de questões das suas ansiedades, pautados na sua área sexual, na área de compras, ou então até mesmo em comportamentos de fuga e adotam a depressão como uma condição de compulsão. Ficam compulsivos por estarem depressivos. E aí busca-se ficar depressivo de forma continuada, diária. E eu também, dentro da minha compulsão e obsessão pelo uso de substância psicoativa, buscando anular a ansiedade que eu sentia por parte daquilo que eu achava que eu queria e que eu merecia e que eu deveria ter, eu fiquei de forma continuada por um longo período fazendo uso de substância psicoativa alteradora de humor, acreditando que estava tudo certo, que eu ia parar quando eu quisesse. E não entendia que as compulsões pautadas nas áreas diversas da minha vida estavam a me construir dentro de uma ideia de que eu pararia quando eu quisesse, e eu também estava compulsivo nesse pensamento, ou então que eu sei o que eu estou fazendo, outro pensamento que eu também era extremamente compulsivo. Toda vez que alguém vinha me trazer uma fala, e na fala, a fala me confrontava, eu compulsivo em respostas prontas, acreditando que eram respostas que iriam estar a me ajudar, eu assim as fazia. E não entendia que, além da compulsão, eu estava obsessivo pela ideia de que eu iria convencer as pessoas dentro daquele momento a me compreenderem. E é interessante, né? Porque eu crio imagens na minha maneira de pensar, né? Os impulsos dessas imagens me faz chegar às compulsões. É uma condição interessante de ser vista, que pessoas que têm outros tipos de problemas, independente do uso de álcool e drogas, e buscam entender as suas adicções, as suas escolhas de vida, as mesmas começam a compreender
esses quadros compulsivos em suas vidas e elas começam a falar. E elas começam a entender a gravidade do que é as compulsões e o quanto ser compulsivo as compromete. Que no meu caso hoje eu percebo claramente que quando algo está a me infligir, a me gerar ansiedade, uma questão que me confronta, na compulsão do esporte eu acabo praticando a atividade que eu faço de forma intensa a ponto até mesmo de trazer uma lesão. Enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu não me modifico. No 6º passo do livro Isto Resulta, lá retrata uma fala, uma ideia que eu acho que tem muito a ver, que felizes são os ignorantes. Então, enquanto eu me via ignorante a relação com a doença, acreditando que a doença era o uso de álcool e de droga, enquanto eu me via ignorante a isso, eu não conseguia discorrer em cima de algo que eu estou a fazer agora aqui, que é uma questão que compromete muito mais do que o uso da substância. Porque o próprio programa faz a função de deter. Já a compulsão, o programa me dá a condição de interpretar e entender. O programa não me dá a ideia de deter, me dá a condição de entender as minhas compulsões e, a partir daí, conseguir perceber aonde que pode estar manifestada uma compulsão na minha história de vida hoje, sem o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, e compreender que esta compulsão pode me trazer problemas maiores. Eu acho super válido ter essa sacada, porque senão eu fico pautado na ideia do uso de álcool e de drogas e não me atento que não tem mais droga há 28 anos, não tem mais álcool. Hoje o que tem são condições de compulsão e obsessão por situações externas que podem vir a me levar ao uso de álcool e drogas? Sim, podem. Quando que você acha que isso pode acontecer, Júlio? Quando eu deixar o programa. E como é que você entende o deixar o programa? É querer que o programa funcione com o que eu ofereço. Todas as vezes que eu quis, de forma compulsiva e obsessiva, que o programa funcionasse com o que eu estou a oferecer, eu estou a deixar o programa e permitir com que a doença haja em minha vida. Esse é um programa para se contrariar. E se contrariar dentro de uma questão de obsessão e compulsão é algo para gente grande. Porque não tem mais álcool e droga, mas tem a compulsão pelo doce, a compulsão pelo leite condensado, a compulsão pelo brigadeiro, a compulsão pelo sexo, pelo jugo, a compulsão por compras, a compulsão pela depressão. Existe a compulsão, que é algo que antecede em muito o que resulta, né, dentro dessa ideia do que se sofre, da ansiedade de querer-se com que as coisas se realizem da maneira que se acha certo. No meu caso, outros passa batido, e na literatura diz também lá no 2º passo, né, que muitos vão passar batido pelo programa, não é só pelo 2º passo, vão passar batido pelo programa, porque vão ficar focados na ideia do uso de álcool e drogas. E hoje, é claro que a adicção ela tem aí uma escala de 8 tipos, que engloba sexo, jogo, compra, busca de emoções, exercícios, uma série de vertentes, e que todas essas vertentes pautam compulsões. E que, por vezes, se eu não me atento e não entendo isso, eu posso estar, como assim eu já me vi, e estou a retratar e a falar aqui, extremamente compulsivo pelo doce ou pelo exercício, porque dentro da minha ânsia de querer, né, obter algo que naquele momento eu não estou tendo a capacidade para ter, eu transfiro, faço a contra-transferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, em algo a qual eu não percebo, mas estou compulsivo. Então eu queria agradecer o grupo aí de ter me chamado aí para falar um pouco de compulsão. Eu gosto muito dessa ideia da compulsão, né? O quanto compromete, o quanto passa batido, o quanto eu não vejo, e quando eu tomo atenção, eu me melhoro e não sofro mais dos resultados de estar sendo compulsivo numa área que não retrata mais álcool e droga, mas retrata outras questões,
questões de fundo alimentar, questões de fundo social, questões de fundo educacional. Desejar aí um bom dia para todos. Obrigado, bons momentos. Valeu!